Pois ele é um aplicativo que visa amenizar o sofrimento diário das pessoas que fazem uso do transporte público no Rio de Janeiro. Mais especificamente falando dos ônibus, né, que hoje são mais de 3 milhões de usuários de ônibus que fazem 80 milhões de viagens por mês. Então é uma parcela significativa da população do Rio que a gente está atendendo, né? O que ele resolve são basicamente dois problemas que todo usuário passa diariamente, né? Primeiro é o problema da espera nos pontos de ônibus sem você ter noção quando seu ônibus vai passar. E segundo é o problema da lotação, que é muito frequente, principalmente nos horários de rush, o seu ônibus virar literalmente uma latinha de sardinha, né? Então o que a gente tenta resolver é o problema da espera e o problema da lotação. O funcionamento do Buzz ele ocorre de maneira muito simples. Ele é um web app, né? Ou seja, você não baixa o aplicativo, você acessa diretamente no browser do seu smartphone. Quando você acessa o site, você já vai ver uma tela muito simples que lista os últimos informes e com 3 botões. Um botão é para poder você informar um ônibus que você avistou ou está dentro, né? Nesse processo você vai informar qual é o ônibus, qual é a linha, em que sentido ela estava, um ponto de referência, né? Se é um shopping, se é um prédio comercial conhecido, a lotação, se há assentos livres ou não, e há quanto tempo ele passou por aquele ponto de referência dado. Com isso você já consegue informar a situação de um ônibus. Um outro botão é o botão de pedido de informação. Você não só pode informar, mas você também pode pedir informação sobre um ônibus que te interessa. Então você simplesmente preenche qual é a linha que você deseja ter a informação. O terceiro botão é um botão que informa as ocorrências do trânsito da cidade, fornecido pelo Centro de Operações da Prefeitura. Então são dados oficiais e qualquer enguiço ou acidente ele é reportado por esse serviço e a gente também exibe. Há alguns anos eu já sonhava em fazer alguma aplicação que fosse integrado com os dados do GPS dos ônibus da cidade. Só que na época não existia esse GPS nos ônibus, apesar de lá fora já existir, né, esse tipo de serviço. E hoje, né, há 2 anos mais ou menos, desde a última licitação, as empresas que participaram dela foram obrigadas a fazer um monitoramento por GPS. Então hoje esse GPS existe, só que a dificuldade, na verdade, é o acesso a esses dados. Então eu resolvi não esperar, né, e lancei mão de uma outra estratégia, que é a estratégia da colaboração, né, trabalhando com a mensagem da gentileza, da consciência, da conscientização dos usuários. Se todo mundo contribui um pouquinho, o benefício pode ser sentido pela população de forma geral. Então o Buzz é um aplicativo colaborativo baseado nos princípios do crowdsourcing, né? E recentemente eu chamei mais 2 amigos da faculdade para me ajudarem a tocar o projeto. Dentro da faculdade existem sim alguns amigos, mas eu acho que a minoria, né, com a vontade de lançar um próprio negócio. Eu digo alguns porque alguns já abriram suas empresas, né? Agora, o que eu acho interessante, as pessoas comentam muito, associam muito a imagem do jovem, essas inovações e esses empreendimentos digitais, é que, enfim, na minha opinião, eu acredito a isso, o fato desses jovens já terem nascido num ambiente, se não nasceram já com a internet e computador pessoal à disposição, eles nasceram muito próximos, né, dessas inovações terem surgido. A internet, a web, como principal rede difusora de informação, né, o que permite as pessoas começarem a desenvolver aplicativos mais cedo, ou qualquer outra aplicação mais cedo, porque elas têm acesso a esse conteúdo que antigamente você não tinha. Eu me lembro que na minha época, quando comecei a ter uma atenção mais especial para o computador, a internet era discada, tinha restrição de horário de acesso para poder a conta não ficar muito cara, né? Não existiam conteúdos ricos como tem hoje, que são vídeos no YouTube,
que podem facilitar a absorção de conteúdo, de informação, provendo uma experiência mais rica. Então, assim, as condições, apesar de a gente ter, enfim, eu ter tido acesso à internet cedo, eu me lembro que meu primeiro acesso à internet foi por volta dos 10 anos, né? Não existia tanto conteúdo e tantas facilidades como você tem hoje, né? Mas, enfim, foram pessoas que ainda cedo, jovem, puderam experimentar, desenvolver pequenos sites, né? E hoje, já um pouco mais maduros, né? Com um pouco, de repente, de experiência de mercado, puderam lançar aplicações mais consistentes, mais interessantes. Você tem visto o aquecimento de um cenário econômico, né, muito interessante, né? Você tem visto as pessoas falando muito de startups, você tem visto uma difusão mais intensa dos valores da cultura empreendedora por parte de algumas organizações muito importantes que têm fomentado a inovação e o empreendedorismo digital, né? Você tem algumas aceleradoras como a 21212, você tem a Endeavor, você tem diversos outros sites que assumiram o papel de propagar conteúdo informativo que seja relevante e útil para os empreendedores. Então, assim, histórias de sucesso também têm surgido, que ajuda a servir como modelo e orientação de novos empreendedores, né? Então, em termos de conteúdo, eu acredito que a gente tem vivido uma certa efervescência, né? Com diversas startups surgindo, boas startups, mas eu acredito que é só o início.